366. Esse é o número de carros elétricos e híbridos que desapareceram das ruas do Rio de Janeiro em apenas 3 meses, uma alta de quase 150%. Em São Paulo, a situação não é melhor. Segundo a imprensa, roubos e furtos de elétricos dobraram em apenas um ano, e as manchetes já escolheram os culpados. A bateria, que vale uma fortuna, a recarga clandestina em áreas dominadas pelo crime, facções ostentando carros de R$ 200 mil em bailes funk. Mas eu investiguei e auditei esses números, e o que eu descobri é mais perturbador do que qualquer uma dessas manchetes. Porque o problema não é o ladrão de carro que você imagina, é uma operação logística profissional que estudiosos do crime internacional já mapearam em outros países, e que agora parece estar chegando aqui, na sua garagem. No final deste vídeo você vai entender por que o seu seguro vai ficar mais caro, mesmo que o seu carro nunca seja roubado. Para entender o que está acontecendo, primeiro você precisa entender o tamanho da mudança. Em 2025, o Brasil emplacou mais de 223 mil veículos eletrificados, que são os elétricos e os híbridos. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a ABVE, esse segmento cresceu 10 vezes mais rápido que o conjunto do mercado automotivo. 10 vezes mais rápido. São Paulo lidera os emplacamentos. O Rio de Janeiro está entre os estados com presença mais relevante. E aqui entra o primeiro detalhe que quase ninguém conta. Quando uma frota cresce nessa velocidade, o número bruto de qualquer ocorrência envolvendo esses carros vai subir. Acidentes, panes e, claro, roubos. Então a pergunta honesta é: o risco por carro realmente aumentou ou simplesmente existem muito mais elétricos na rua? Guarde essa pergunta, vamos voltar a ela. Vamos aos fatos confirmados. Abril de 2026. O Globo publica: roubos e furtos de carros elétricos e híbridos no Rio de Janeiro crescem quase 150%. 366 casos em 3 meses, segundo um levantamento setorial citado pela reportagem. Janeiro de 2026. A Folha reporta: em São Paulo, roubos e furtos de elétricos dobraram em um ano. Abril de 2026. Reportagem de TV Nacional mostra o crescimento de roubo de peças de carros elétricos e híbridos no Brasil. 3 fontes diferentes, 3 meses diferentes, todas apontando na mesma direção. O fenômeno existe e está crescendo em volume. Mas atenção ao detalhe, esses são dados de imprensa e de entidades do setor. Ainda não existe uma série policial pública, aberta, separando os carros eletrificados dos demais. E isso importa, porque é exatamente nesse vácuo de dados que nascem as teorias sensacionalistas. Então, vamos fazer algo que ninguém fez: colocar cada explicação no banco dos réus. Hipótese 1. Roubam por causa da bateria. Faz sentido no papel. Uma bateria pode custar dezenas de milhares de reais. Mas pense comigo, você já tentou transportar, armazenar e revender uma peça de meia tonelada com risco de incêndio, sem rastreabilidade? A evidência pública de que a bateria é o motivo principal dos roubos é fraca. Existem indícios de mercado de peças, mas a tese da bateria como motor do crime ainda não tem uma prova direta. Fica registrada como hipótese, não como fato. Hipótese 2. É o crime organizado do Rio, recarga clandestina e ostentação. As reportagens de abril citam carros elétricos em bailes, em territórios controlados, e levantam a possibilidade de recarga com energia furtada. É uma narrativa poderosa, mas até agora o que existe são relatos jornalísticos pontuais, não inquéritos, operações ou laudos públicos que comprovem isso como um padrão. Hipótese plausível? Sim. Causa demonstrada? Ainda não. Hipótese 3. Elétricos são mais fáceis de furtar. Aqui a evidência é a mais fraca de todas. Carros modernos, sejam elétricos ou a combustão, compartilham vulnerabilidades eletrônicas similares. Não apareceu nenhum boletim técnico, recall ou investigação apontando uma falha exclusiva dos elétricos. Hipótese 4. A frota cresceu e o crime acompanhou. Essa é a única hipótese com evidência forte. Mais carros, mais visibilidade, mais oportunidade. Mas se você parar por aqui, você perde a parte mais importante da história. Porque quando eu cruzei esses dados com o que o mercado de seguros está fazendo, apareceu um padrão que nenhuma dessas manchetes mencionou. A CNSEG, a Confederação das Seguradoras, já criou um painel específico para veículos eletrificados. Publicou um guia sobre os desafios do seguro para esses carros. Ou seja, enquanto a imprensa discute manchetes, quem tem dinheiro na mesa já está tratando o carro elétrico
como uma categoria de risco própria. E quando o dinheiro se move antes da explicação oficial, é porque alguém já entendeu muito bem o jogo. E para entender esse jogo, nós precisamos parar de olhar para o ladrão e começar a olhar para o negócio por trás dele. Porque o que está acontecendo com os carros elétricos no Brasil tem nome, tem literatura acadêmica e tem uma lógica de gestão que qualquer executivo deveria conhecer. Toda empresa opera numa cadeia de suprimentos, fornecedores, fábrica, distribuidores, lojas, chegando ao cliente final. Mas existe um fluxo que roda no sentido inverso, a logística reversa, quando o produto volta do cliente para a cadeia. Devoluções, reciclagem, peças remanufaturadas. O crime organizado moderno descobriu que a logística reversa pode ser muito mais lucrativa do que a logística tradicional. Em vez de fabricar, ele extrai. O carro que está na sua garagem não é um carro para eles. Para essa operação, ele é um estoque ambulante de peças de alto valor, inversores, módulos eletrônicos, cabos de cobre, sensores. O fluxo criminal é o espelho do fluxo legal. Cliente, desmanche, receptação, mercado de reposição. E o mais assustador, essa operação não precisa de fábrica, não paga imposto, não tem custo de importação e entrega mais rápido do que a cadeia oficial. A criminologista Louise Shelley, professora da George Mason University e uma das maiores autoridades mundiais em crime transnacional, descreve exatamente esse fenômeno no livro Dark Commerce. A tese central dela é devastadora. O comércio ilícito moderno não é mais o contrabando artesanal do passado. Ele opera, nas palavras dela, como se estivesse anabolizado, conectado, tecnológico, com divisão de trabalho e margens que empresas legais jamais alcançariam. Estima-se que o comércio ilícito global movimente entre 1,6 e 2,2 trilhões de dólares por ano. Isso é mais do que o PIB do Brasil, operando na sombra. E a lição mais importante do livro, para o nosso caso, é esta: o crime organizado não cria mercados. Ele explora falhas nos mercados legais. Deixei o link do livro na descrição do vídeo. É leitura obrigatória para quem trabalha com risco, supply chain ou segurança corporativa. E qual é a falha do mercado brasileiro de elétricos? A cadeia de reposição de peças. A frota eletrificada cresceu 10 vezes mais rápido que o mercado, mas a rede de assistência, o estoque de componentes e a mão de obra especializada não cresceram na mesma velocidade. Marcas que chegaram há 2 ou 3 anos ainda dependem de importação para boa parte dos componentes. Resultado: um reparo que deveria levar dias pode levar meses. Uma peça eletrônica pode custar uma fração relevante do valor do carro. Agora aplica a lógica da Louise Shelley. Onde a cadeia legal é lenta e cara, a cadeia ilegal se torna rápida e barata. O desmanche não compete com a montadora em qualidade, ele compete em velocidade e preço. É arbitragem pura. Comprar barato no crime, vender caro na falha do mercado. O roubo do carro não é um negócio. O roubo é a etapa de suprimento do negócio. E é por isso que a pergunta "roubam pela bateria?" está mal formulada. A pergunta certa é: qual componente tem a maior diferença entre o custo de extração ilegal e o preço de reposição legal? Essa é a conta que a operação criminosa faz. E é a conta que seguradoras, montadoras e você deveriam estar fazendo também. Detectar esse tipo de padrão exige cruzar bases de dados enormes. Frota por região, sinistralidade de seguros, ocorrências policiais, preço de peças, tempo de reposição. É trabalho para inteligência artificial. Hoje, analistas e empresas usam plataformas como a Abacus, que agrega os principais modelos de IA do mercado num lugar só, para cruzar exatamente esse tipo de dado e enxergar padrões que passariam despercebidos em qualquer análise manual. É o mesmo tipo de ferramenta que eu usei para organizar a investigação deste vídeo. E quem paga a conta de tudo isso? Você, mesmo que o seu carro nunca seja roubado. Porque o seguro não precifica o seu risco individual, ele precifica o risco da categoria. Se a categoria eletrificados combina sinistro caro, peça escassa e agora um mercado de receptação e informação, o prêmio sobe para todo mundo. A CN segue já tratar esses veículos como categoria específica de análise é o sinal mais claro de que essa reprecificação está em curso. Então, vamos fechar o raciocínio. O aumento de roubos de elétricos é real em volume. As causas espetaculares, bateria, recarga clandestina, facção, ainda são hipóteses sem prova pública definitiva.
Mas a explicação estrutural está na nossa frente. Uma frota que cresceu muito rápido, uma cadeia de reposição que não acompanhou, e uma operação de logística reversa criminal pronta para ocupar exatamente esse vácuo, como Louise Shelley documentou em dezenas de mercados pelo mundo. O crime não inovou, o crime apenas encontrou a falha de inovação de todo um ecossistema. E essa é a verdadeira lição deste caso. O roubo de elétricos é o sintoma. A doença é a falta de inovação sistemática na infraestrutura, na cadeia de peças, na gestão de risco. Esse é apenas um dos obstáculos que travam quem lidera a inovação. No meu livro, Desafio Aceito, eu mapeio os 15 problemas mais críticos que gestores de inovação enfrentam e os caminhos práticos para resolver cada um deles. Se você quer parar de apagar incêndio e começar a estruturar soluções, o link está na descrição. Porque olha só o paradoxo final. Neste vídeo, o vilão é o crime. Mas às vezes, o maior prejuízo do dono de um carro elétrico não vem do ladrão, vem da própria seguradora. Existe um cenário em que uma batida a apenas 20 km por hora, daquelas de estacionamento, faz a seguradora decretar perda total do seu carro. E o motivo está escondido exatamente onde você pode imaginar, na bateria. Eu destrinchei esse mecanismo nesse outro vídeo que aparece na tela. Clica aí para entender.